Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus no seu coração. Amém? É uma imensa alegria, uma imensa satisfação estar aqui, reencontrá-los depois de um período de ausência por conta de uma cirurgia que eu passei semana retrasada. Mas graças a Deus estou vivo. Graças a Deus estou bem, em processo de recuperação. A visão 98%, quase 100%, está chegando lá. Estou me recuperando com a graça de Deus. Eu sou muito grato a Deus pela vida dos irmãos, pelo apoio que eu recebi junto com a minha família nesses dias. Apoio, literalmente apoio prático, né? Pessoas que cuidaram de nós, que nos deram suporte no transporte, enfim, e especialmente nas orações. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 21. Hoje eu tenho a tarefa de não me delongar muito na mensagem. Vou me esforçar, irmãos, vou tentar não me delongar muito. Mas o tema ainda é sobre a Páscoa. E como eu mencionei anteriormente, a Páscoa, ela descortina diante de nós uma realidade completamente sublime e incomparável. Porque nós, olhando para as Escrituras, com o foco nas Escrituras, nós percebemos que nenhum acontecimento na história se compara ao propósito eterno de Deus consumado no seu Filho Jesus Cristo. E é sobre isso que eu quero discorrer a nossa conversa hoje. E o texto básico é esse, o Evangelho de Mateus 21. Eu vou pedir, por favor, aos irmãos, fique de pé mais uma vez para a leitura das Escrituras. Eu vou ler na NVI, que é a nova versão internacional. É a versão que eu leio, que eu estudo, que eu acostumei com essa versão. E por isso eu dou preferência a ela. Mateus 21, versos 1 ao 11. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está diante de vocês. Logo encontrarão uma jumenta amarrada, com um jumentinho ao lado. Desamarre-nos e traga-nos para mim. Se alguém perguntar algo, diga-lhe: o Senhor precisa deles, e logo enviará de volta. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Zacarias. Digam à cidade de Sião, ou seja, à cidade de Jerusalém: eis que o seu rei vem a você, humilde e montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, colocaram sobre eles os seus mantos. E sobre esse Jesus montou. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho, outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. A multidão que ia diante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana ao Filho de Deus, Hosana ao Filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava: quem é este? A multidão respondia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Amém. Podeis sentar. Nós não podemos esquecer, irmãos e irmãs, que a fé cristã é a fé do túmulo vazio e de um trono ocupado por esse Deus que governa e que reina
sobre tudo e sobre todos e reina para sempre. A Páscoa é uma celebração sublime, porque nos lembra que em nenhuma outra pessoa, a não ser em Jesus de Nazaré, Deus se tornou humano em seu nascimento. Nos lembra que esse Deus que se tornou humano em seu nascimento, que se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, como registra o apóstolo João no seu evangelho, ele mesmo carregou os nossos pecados na sua morte. Nos lembra também que esse mesmo Deus que se tornou humano em seu nascimento, que carregou os nossos pecados na sua morte, ele também triunfou sobre a morte na sua ressurreição. Aleluia! Essa, irmãos, é simplesmente a mensagem da Páscoa que as Escrituras registram segundo o Novo Testamento. E também nos lembra, quando nós olhamos para essa realidade, que Jesus Cristo é singular na sua encarnação, ou seja, ele é o único Deus que se fez homem e habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Ele é único, ele é singular na sua expiação, ou seja, somente ele morreu pelos pecados do mundo. Não só pelos seus pecados cometidos, não só pelos meus, não só pelos nossos aqui dessa comunidade, mas ele morreu pelos pecados de todo mundo. A questão é, irmãos, que o sangue de Jesus faz efeito sobre os pecados na vida daqueles que creem nele. E ele é singular na sua ressurreição. Só ele venceu a morte. Esse é o Deus que você crê. Amém? Esse é o Deus que nós cremos. Esse é o Deus que nós adoramos nessa noite. Que batemos palma para ele. Esse é o Deus que nós buscamos, irmãos. Esse é o Deus da nossa salvação. E desse pequeno trecho que nós lemos, narrado por Mateus, é possível extrair alguns ensinamentos muito importantes. Porém, antes de destacá-los, eu quero chamar sua atenção para um acontecimento registrado no contexto. Abra aí, volta uma página, Mateus 20. Dá uma olhada comigo, acompanhe na sua Bíblia, Mateus capítulo 20. Versos 17 ao 19. Enquanto estava subindo para Jerusalém, Jesus chamou em particular os 12 discípulos. E lhes disse: estamos subindo para Jerusalém. E o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para que zombem dele, o açoitem e o crucifiquem. No terceiro dia, ele o ressuscitará. Esse registro feito no contexto por Mateus, irmãos, é muito significativo. Por algumas coisas. Primeiro, porque é a terceira vez nos evangelhos que Jesus menciona para os discípulos, ou seja, em outras palavras, que ele joga real com os discípulos, e ele então começa a antecipar um anúncio da sua morte. E Mateus aqui, de maneira mais completa, ele inclui a questão do sofrimento. O fato é que Jesus, na sua última semana de vida nessa terra, nesse mundo, ele sofreu, irmãos. Ele foi rejeitado. Provavelmente Jesus passa os últimos dias numa aldeia, num pequeno vilarejo chamado Betânia, onde moravam os seus amigos Lázaro, a quem ele havia ressuscitado dos mortos, lembra? João capítulo 11, junto com a sua irmã Marta e Maria. Provavelmente os últimos dias de Jesus na terra foi nesse vilarejo
que aliás era muito especial para ele nas suas peregrinações. Ele passava por Betânia. E ao sair de Betânia, ele se desloca a Jerusalém. E em Jerusalém, irmãos, aconteceria o clímax da missão encarnacional de Jesus. Ou seja, ele sofreria. É o que Mateus registra aqui. Nas palavras do próprio Cristo. Olha, nós estamos subindo para Jerusalém. E lá, o Filho do Homem vai sofrer. Vai ser rejeitado pelo seu próprio povo. Entregarão eles, o condenarão à morte. Ele será entregue aos gentios, zombarão dele, o açoitarão e o crucificarão. Mas, no terceiro dia, ele ressuscitará. Esse fato, irmãos, é muito significativo, porque Jesus estava anunciando, pré-anunciando aos seus discípulos, pela terceira vez, aquilo que estava escrito pelo Pai desde a eternidade. O Cordeiro de Deus, sem mácula, sem mancha, que se entregaria pelos nossos próprios pecados. Que se entregaria para nos salvar. Então, o que Mateus está registrando é uma reunião particular com os 12. E é interessante porque os assuntos mais profundos, Jesus sempre revelava a esse grupo de 12 discípulos que estavam sempre com ele. E então é nesse momento que ele relata o que eu disse, o seu sofrimento, a sua condenação, a sua crucificação, a sua morte, a sua ressurreição. E certamente, irmãos, um outro fato significativo quando nós olhamos para os evangelhos, a partir disso, é que essa notícia, ela soou como um golpe duro para os discípulos. Uma vez que a expectativa dos próprios discípulos acerca de Jesus, aquele o qual eles deixaram tudo para seguir, repousava no Messias nacionalista. Alguém que libertaria Israel das mãos dos seus opressores e dos seus dominadores políticos. E naquele contexto, eram os romanos. Ou seja, Jesus ele seria julgado por seus algozes religiosos. Ele seria executado pelo império político dominante. E isso era uma realidade espantosa para os seus discípulos. Porque quando eles olhavam para Jesus, essa era a expectativa dos judeus. Aliás, essa continua, por incrível que pareça, sendo ainda a expectativa dos judeus, que aguardam um Messias nacionalista, que principalmente traçará um plano de libertação política e restaurará o domínio político para os judeus. E quando nós lembramos disso, irmãos, lá em Mateus 16, capítulo 16, verso 21, eu não vou ler esse texto, mas você pode anotar e acompanhar, e estudar e ler durante a semana, que nesse momento Jesus novamente está falando do seu sofrimento. Novamente ele está falando da sua morte. E nesse momento um dos discípulos, talvez o mais impetuoso, talvez aquele que sempre dava o passo à frente dos outros, para perguntar ou para responder, Pedro, chama Jesus à parte e diz, não, mestre, isso nunca te acontecerá. E é nesse momento, irmãos, que nós vemos Jesus, Mateus registra, Jesus fazendo uma repreensão dura e severa para Pedro. Porque ele se volta para Pedro e repreende ele veemente, dizendo, para trás de mim, Satanás, arreda daqui.
Você não cogita nas coisas de Deus. Você não pensa nas coisas de Deus, mas você pensa nas coisas dos homens. Num primeiro momento, irmãos, quando nós analisamos a ação de Pedro, a reação de Pedro, melhor dizendo, a nossa primeira reação é criticar. Tá vendo? Olha lá o Pedro. Ei, Pedro. Mas o fato é, irmãos, que repousava sobre ele e sobre os outros discípulos essa expectativa de um Messias libertador, de um Messias nacionalista, que traçaria um plano para libertar o povo de Israel do Império Romano. Então aquilo para eles soou como um golpe duro. Eu fico imaginando, tentando pensar no que os discípulos pensaram naquele momento, no que Pedro estava pensando. Mas o fato é que Jesus o repreende e diz: olha, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. E dois registros, irmãos, bíblicos reforçam isso. Um está no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Você também pode anotar e estudar durante a semana, onde Lucas registra a conversa já do Jesus ressurreto com dois discípulos a caminho de Emaús, que era também um vilarejo próximo a Jerusalém. Jesus se coloca entre eles. É interessante esse texto, vale a pena mergulhar nele. Jesus já ressurreto se coloca entre eles caminhando. Eles não reconhecem Jesus e estão conversando do que havia acontecido em Jerusalém, falando justamente da crucificação de Cristo. E Jesus pergunta para eles: o que vocês estão falando? Qual é o teor da conversa? E eles se espantam. Porque o ato da crucificação, que inclusive era no topo de uma estrada, para que todas as pessoas vissem a crueldade do Império Romano com aqueles que se impunham ao seu regime. O fato é que Jesus, ele não se impôs num sentido político, não era isso a missão de Jesus. E nós sabemos, irmãos, que a crucificação de Cristo fazia parte do plano divino. Estava traçado desde a eternidade. E então eles conversam e falam: você é o único que não sabe dos acontecimentos? Jesus de Nazaré foi crucificado em Jerusalém. E eles então nessa conversa, eles mencionam a questão desse Messias nacionalista que libertaria. E o outro texto, irmãos, está em Atos capítulo 1, versos 1 ao 6. Você também pode acompanhar na sua casa, estudá-lo durante a semana. A mensagem de Jesus é a respeito do reino de Deus, que inclusive nós não podemos esquecer que foi um reino, ou que é um reino, já inaugurado. Esse reino, ele será definitivamente consumado na segunda vinda de Cristo. E nós, o seu povo, aguardamos essa segunda vinda com expectativa, irmãos. Amém? Porque, de fato, ele vai voltar. Ele vai voltar. E nesse momento, então, Lucas registra Jesus falando a respeito do reino de Deus, que foi inaugurado com a sua presença no mundo. Lucas registra mais Jesus falando sobre a promessa do Espírito Santo. E é nesse momento que nós observamos que a expectativa, a preocupação dos discípulos é com a restauração nacional de Israel. Porque lá no versículo 6 eles fazem uma pergunta para Jesus. A pergunta é: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? E eu quero chamar a sua atenção, meu irmão,
Antes de voltar para o texto de Mateus, para dizer que muitas vezes, como discípulos, nós estamos com a mente e com o coração nas coisas terrenas. É muito importante, irmãos, ao longo da nossa caminhada de fé, na nossa caminhada cristã, tomarmos cuidado com isso. Nós somos bons para avaliar a vida dos outros, mas nós precisamos, irmãos, avaliar a nossa própria vida. E ao longo dessa caminhada, fazer uma autorreflexão de nós mesmos. Dos fundamentos onde nós temos apoiado a nossa fé. Porque muitas vezes, irmãos, nós como discípulos caminhamos com a mente, com o coração, mais nas coisas desse mundo do que nas coisas de Deus. E quem nos chama a atenção para isso é o apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios. Você pode acompanhar esse texto depois, 2 Coríntios 4,18. O apóstolo nos instrui a fixar os olhos naquilo que não se vê. Como assim, Paulo? Explica melhor essa conversa para nós. Como assim, fixar os olhos naquilo que eu não estou vendo? E seguindo o texto, irmãos, o contexto, toda a carta que Paulo vai construindo à igreja de Corinto, nós entendemos que ele está dizendo das coisas celestiais. Ele está dizendo não das coisas terrenas, mas ele está dizendo das coisas celestiais, das coisas do céu. E ele diz, olha, fixem os olhos não no que se vê, pois o que se vê é transitório, é passageiro. Mas o que não se vê é eterno. E se tem uma pessoa, irmãos, que teve autoridade para falar sobre essas questões, foi o apóstolo Paulo. Que no final da sua carreira, veja bem, que fase você está da sua carreira? Início, meio ou fim? No final da sua jornada, ele escreve para Timóteo coisas que impactam o nosso coração, irmãos. Uma delas, ele diz, olha, para mim, o viver é Cristo. E o morrer é lucro. As leves e momentâneas tribulações que nós passamos aqui, Paulo escreve, elas estão produzindo para nós um peso de glória. Eram palavras, irmãos, escritas por alguém que de fato e de verdade tinha os olhos nas coisas celestiais. Alguém que no final da sua vida chama Timóteo, seu filho na fé, seu companheiro de caminhada, seu discípulo na fé cristã, e diz, olha, Timóteo, eu combati o bom combate. Eu completei a carreira. Agora vem o mais legal. E guardei a fé. Quando eu leio esse texto de Paulo escrito para Timóteo, irmãos, eu fico pensando, guardar a fé. Será que a fé é algo que nós perdemos ao longo da caminhada? Será que a fé é algo que eu e você podemos perder ao longo dessa jornada? Voltando para Mateus, alguns ensinamentos, irmãos, eu quero compartilhar com vocês. Dá mais um enter, Gui, por favor. Algumas ênfases que eu listei, eu vou entrar nelas daqui a pouco. Isso. Primeiro, irmãos, o cumprimento da profecia de Zacarias. Uma profecia só é verdadeira quando ela... Isso, quando ela se cumpre. E Zacarias
há muitos séculos, ou alguns séculos antes de Cristo, vamos ver esse texto? Abre comigo Zacarias 9. Zacarias capítulo 9, verso 9. Na NVI foi registrado assim: alegre-se muito, cidade de Sião. Exulte, Jerusalém. Eis que o seu rei vem a você justo e vitorioso. Humilde e montado num jumento, um jumentinho cria de jumenta. E aí segue o texto. Olha o 10. Ele destruirá os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém. E os arcos de batalha serão quebrados. Ele proclamará paz às nações e dominará de um mar a outro. Irmãos, essa profecia registrada pelo profeta Zacarias, ela tem um teor muito profundo. Para nós hoje, e especialmente para Zacarias no seu contexto. Por quê? Porque Zacarias, ele nasceu na Babilônia. Ele foi um cativo na Babilônia. E ele então volta, ele retorna para Jerusalém ainda jovem, com um grupo de exilados da Babilônia. E quando ele escreve uma profecia de um teor sublime e celestial como esse. Alegre-se muito, cidade de Sião. Exulte, Jerusalém, o seu rei, eis que o seu rei vem a você. Então, certamente, irmãos, essa profecia ou o cumprimento dela nos tempos de Jesus acendeu a uma nação inteira uma chama de esperança. E certamente, irmãos, reacende no seu e no meu coração, nos nossos corações, essa esperança viva, porque nós cremos num Deus vivo, que venceu a morte e que ressuscitou. Outro detalhe importante desse texto, o grito da multidão. Ao entrar em Jerusalém, havia peregrinos na festa da Páscoa. Aliás, vocês sabem, eu mencionei aqui anteriormente, vocês sabem disso, a Páscoa ainda é a principal festa dos judeus. E num olhar, num foco, numa perspectiva voltada para o Antigo Testamento, essa celebração ela traz uma conotação de libertação do cativeiro egípcio. Uma festa que durava 7 dias, às vezes 14 dias, de celebração, de festança, porque afinal o Deus de Israel, o Deus dos hebreus, havia libertado eles do Egito. Nesse momento, a multidão de peregrinos que se reúnem, que se ajuntam em Jerusalém para a festa da Páscoa, unem a voz num só grito. Unem o coração, a alma, as expressões. Tenta imaginar, irmãos, por um minuto aí no seu lugar. Uma multidão reunida num só lugar, unida pelos corações, unidas por uma celebração. E quando Jesus quebra a perna dos judeus, hein? No sentido de idealizar o Messias nacionalista poderoso. Porque ele escolhe entrar, irmãos, montado num jumento. Dá para imaginar? E a ética moral, para aqueles que ainda relutam, Jesus não ensinou nada sobre ética moral. Meu Deus, como assim não? Olha para os evangelhos. Ética moral de excelente perfil.
Porque ele fala, ó, desamarra, pega emprestado e fala que depois eu vou devolver o animal para o seu dono. E Jesus entra, irmãos, montado, e quando ele entra, a multidão exclama, Hosana. Hosana ao filho de Davi. Hosana, irmãos, que inclusive se transformou hoje em cânticos evangélicos, não tem nada a ver com expressão, não tem nada a ver com expressão de louvor. Hosana, no aramaico, significa, ó, salve, ó, salva-nos. É isso que eles estavam exclamando, irmãos. Eles estavam olhando uns para os outros, com uma esperança reacesa, com uma esperança viva, e exclamando em alta voz, Hosana ao filho de Davi. Hosana nas alturas. Ou seja, o que eles estavam clamando, fazendo alusão ao Salmo 118, verso 26, eles estavam clamando, irmãos, por salvação. Ó, filho de Davi, salva-nos. Hosana nas alturas, aquele que vem em nome do Senhor. E lá no seu Evangelho, capítulo 1, verso 14, o apóstolo João escreve, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. E num olhar mais apurado para o texto, irmãos, eu estou passando num resumão. Nós também percebemos que a presença de Jesus em Jerusalém causou reações diferentes. Olha lá, verso 9. Os discípulos e a multidão de peregrinos, inclusive peregrinos vindo de todos os lugares, inclusive da Galileia, reconheceram a realeza divina de Jesus. Aqueles que tinham mantos estendiam os mantos pelo chão. Aqueles que não tinham cortavam galhos provavelmente de palmeiras, espalhavam pelo chão. Já os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ficaram indignados e procuravam o meio de assassinar Jesus. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, irmãos, que eu destaco, é que a pergunta que agitou os ouvintes em Jerusalém, e cuja resposta fora dada de maneira parcial pela multidão. Essa pergunta, preste atenção, ela continua urgente nos nossos dias. Qual foi a pergunta? Quem é este que ao entrar sacode Jerusalém? Quem é este que ao entrar leva a multidão à loucura? Leva a multidão a um nível de êxtase, de uma aclamação gloriosa. Porque o teor do grito da multidão, irmãos, não era um teor simples. Não possuía um significado humano, mas um significado celestial. Era um teor, uma aclamação desesperada de um povo que naquele exato momento estava vendo com os próprios olhos um sonho distante se consumar. Sabe aquele sonho que você tem? Pensa aí um pouquinho. Pensando nessas coisas do mundo, né? Nossa cabeça, como eu disse, às vezes está mais aqui do que lá. Mas pensa naquele sonho que você sonha, que você espera.
e que você julga demorar para se concretizar, está pensando? Esse tipo de sonho, irmãos, era um sonho celestial. Era não uma só profecia, mas várias profecias dos profetas no Antigo Testamento que estava se cumprindo. Hosana ao filho de Davi. Hosana nas alturas ao rei que vem em nome do Senhor. E o que eu quero dizer com isso, além de que essa pergunta continua sendo urgente nos nossos dias, é que a resposta da igreja, irmãos, ela não pode continuar sendo parcial. Se você prestar atenção lá no texto, qual foi a resposta da multidão? Quem é este? E a multidão responde: este é Jesus, o profeta de Nazaré. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para nós, irmãos? Nós o restringimos apenas a um profeta de Nazaré? Qual é a caricatura que você pinta? Qual é a caricatura que você registra do Jesus que você confessa, adora e serve? Quem é Jesus para essa comunidade? E eu quero partir para o encerramento dizendo duas coisas importantes, irmãos. Pode dar mais um enter, Gui, por favor? Isso. Eu disse que a resposta da igreja não pode continuar sendo parcial, certo? Certo. E essa resposta, irmãos, ela precisa ser veiculada a partir de dois aspectos fundamentais. Preste atenção. Primeiro, a proclamação fiel do Evangelho, que sintetiza os evangelhos, irmãos, Mateus, Marcos, Lucas e João, sintetiza e responde com clareza essa pergunta. Porque quando nós lemos os evangelhos, quando nós estudamos os evangelhos, o que nós encontramos registrado ali pelos evangelistas é um retrato vivo, é um retrato autêntico, é um retrato dinâmico da vida e do ministério de Jesus aqui nesse mundo. O que nós encontramos nas páginas dos evangelhos, irmãos, é uma mensagem muito significativa. E o que eu estou querendo dizer para vocês é que a igreja contemporânea, ela não precisa inventar um discurso novo. Porque o discurso que deve ocupar o nosso coração, os nossos lábios, já está registrado para nós nos evangelhos. Quem é Jesus? O que ele fez? Essa é a mensagem dos evangelhos, irmãos. E eu vou dar uma pincelada aqui. Quem é Jesus dos evangelhos? Mateus 12, 15 a 21. Jesus é o servo escolhido de Deus. Está escrito lá. Quem é Jesus? Está registrado nos evangelhos. Mateus 3,17. Jesus é o Filho de Deus. Olha para a pessoa que está do seu lado, fala isso para ela. Fala, Jesus é o Filho de Deus. João 1,9. Quem é Jesus? Jesus é a verdadeira luz do mundo que ilumina todos os homens. Esse é Jesus, irmãos. Quem é Jesus? João 1,29. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem é Jesus? João 6, 32 e 35. Ele é o pão vivo que desceu do céu. É interessante esse texto. Desculpa, irmãos, estou coçando. Não dá, né? Desculpa. Eu sei, eu tenho que terminar, né? Mas esse texto de João 6, senão eu sou cobrado lá em casa, irmãos, num bom sentido. Mas esse texto de João 6, irmãos, é muito impressionante. Porque a discussão que rola ali, vou resumir.
Os judeus falam de um tal de maná que desceu do céu e alimentou o povo no deserto. De fato, isso aconteceu, irmãos. E Jesus agora se coloca diante deles: olha, quem mandou o verdadeiro pão do céu foi meu Pai. Sou eu, o pão vivo que desceu do céu. O pão vivo que desceu do céu, que sacia completamente a fome espiritual dos homens. E o segundo, irmãos, está marcado ali também, é o testemunho autêntico da igreja. Irmãos, presta atenção no que você vai ouvir agora, eu estou caminhando para o final. A igreja cristã contemporânea vive algumas crises. Depois, numa outro bate-papo, numa outra conversa, a gente pode falar sobre isso. E uma das crises atuais da igreja, sabe qual é? Um testemunho irregular. Contrário de autêntico, o que é mesmo? Um testemunho falso. Só que nós, irmãos, somos chamados a sermos testemunhos autênticos de Jesus Cristo nesse mundo. Em outras palavras, simplificando e resumindo, pessoas que vivem de acordo com o que creem. Uma comunidade que vive a partir do que crê. Jesus disse que a marca distinta da igreja não era o número de seguidores no Facebook, irmãos, ele não disse isso. Jesus nunca disse que a marca distinta da sua igreja seria um prédio, um templo esplendoroso, onde quer que seja. Jesus não disse isso. Aliás, o mais esplendoroso de todos, hoje está lá, eu vi com os meus próprios olhos, irmãos. Pedra sobre pedra. Eu estive lá, eu pisei lá. Pedras em cima de pedras, montanhas de pedras. Que um dia foi o esplendoroso templo de Salomão e que um dia a glória de Deus se manifestou ali. Sabe o que é ali hoje, irmãos? Uma mesquita muçulmana. Triste, né? Jesus nunca disse, irmãos, que a marca da sua igreja seria um prédio cheio, lotado de pessoas, entupefetado até lá na porta. Jesus não disse isso. João 13, 34 e 35. Isso aqui, irmãos, para mim, pessoalmente dizendo, é o maior, é o primeiro, é o segundo mandamento, porque o primeiro é amarás o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, com toda a sua força, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. E o segundo é ame o seu próximo como a ti mesmo. Nesse momento, Jesus está com os discípulos. E ele diz, olha, um novo mandamento. Complicar mais, Senhor. Dificultar mais. Eu vos dou um novo mandamento. João 13, 34 e 35. Qual é esse novo mandamento de Cristo para nós, irmãos? Ame uns aos outros como eu os amei. O que Jesus estava dizendo, que a marca distintiva dos seus discípulos seria o amor. Pessoalmente, irmãos, aqui para mim é um mandamento, mas é o maior desafio da fé cristã. E fechando, dá mais um enter, Gui, por favor, eu acredito que tem isso. E concluindo, irmãos, eu quero dizer que a Páscoa é um convite muito especial para celebrarmos uma realidade sublime. Então hoje, ao tomar a ceia, lembre disso. Aliás, a ceia é trazer a memória
o apóstolo Paulo escreve nas palavras do próprio Jesus. É interessante que Paulo está relembrando a última ceia de Cristo com os discípulos. Quando ele toma o pão, o cálice, diz: olha, comam o pão, bebam o cálice em memória de mim. Quando você tomar o pão e o cálice, lembre-se da morte de Jesus. Lembre-se da sua ressurreição. Quando nós sentarmos daqui a pouco, arrumarmos aqui, irmãos, para jantarmos juntos, para fazermos uma refeição, um lanche juntos, lembre-se disso. O que nos une, irmãos, o que quebra barreiras de diferenças étnicas, sociais e qualquer barreira que seja, é a presença e o amor de Jesus. A ressurreição do Senhor Jesus, o único que venceu a morte, e, portanto, o único que pode estender e garantir essa realidade a todos os que creem. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 15, respondendo uma afirmação negativa de alguns da igreja em Corinto, que dizia que não existia ressurreição dos mortos. Os saduceus também não acreditavam na ressurreição dos mortos. O apóstolo Paulo confirma com muita convicção. Eu não vou ler esse texto, mas você pode ler depois na sua casa. 1 Coríntios 15, 20 a 22. Paulo se apoia. Ele apoia o seu argumento na própria ressurreição de Jesus Cristo. Para dizer que a ressurreição dele é a esperança da nossa ressurreição também. Amém? Nós vamos morrer, irmãos. Todos nós. Aliás, no final, vou fazer o comunicado de uma grande perda que a igreja Holland sofreu essa semana. Lá em casa recebemos a notícia como um choque. Choque de uma realidade. Porque a morte é a realidade de todos nós, mas o que Paulo está escrevendo vai além da realidade da morte. Ele está dizendo da realidade da ressurreição. E nós precisamos, irmãos, eu quero encerrar com isso, viver os efeitos dessa realidade nos vários aspectos da nossa vida, já no presente. Nós somos aqueles que vivemos o presente com os olhos aonde? No futuro. Na eternidade. E Paulo também nos lembra nesse texto da responsabilidade que nós temos como embaixadores de Cristo nesse mundo. 2 Coríntios 5, 18, 21, resumindo um dos versos, ele diz: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Feche os seus olhos por um instante. Eu gostaria que você fizesse 2 exercícios importantes agora. Antes de participar da ceia, primeiro reconheça com muita gratidão a obra salvífica que Jesus operou na sua vida por meio do seu sacrifício, da sua morte. Primeiro reconheça isso. Agradeça a Deus por isso. E o segundo exercício, eu gostaria que você orasse. Reafirmando a sua fé em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E se colocando como uma testemunha autêntica de Jesus nesse mundo. Pai, obrigado por tua palavra viva e eterna. Obrigado por tua presença aqui.
Obrigado pelos irmãos e irmãs que o Senhor trouxe. Obrigado por sua igreja, por essa comunidade de fé que se reúne nesse lugar em louvor, em adoração a Ti, em reconhecimento à sua presença e à sua grandeza. Obrigado pela mesa posta, Senhor, que desvenda diante dos nossos olhos uma realidade espiritual sublime, a morte do Senhor Jesus Cristo, aquele que se fez pecador, pecado, aquele que não tinha pecado, aquele que se tornou pecado por nós, aquele que se tornou uma oferta pelo pecado, para nos salvar, para que nós nos tornássemos justiça de Deus. Obrigado por isso. É diante dessa realidade que nós te agradecemos. É diante dessa sublime realidade que nós afirmamos a nossa fé, reafirmamos a nossa fé no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Com muita gratidão, nós queremos, Senhor, participar da sua mesa, juntos, celebrando essa grande realidade da morte e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o teu nome. Com gratidão nós oramos. Amém e amém. Amém. Fique de pé no seu lugar. Eu convido a equipe do louvor. Enquanto nós cantamos, irmãos, eu gostaria que vocês que vão participar da ceia do Senhor, que você, com muita gratidão, saia do seu lugar, pegue o pão, o cálice com um pouquinho de suco de uva, retorne para o seu lugar, até que todos peguem. Depois da ceia, eu vou dar os avisos finais, encerrando o culto, e depois do encerramento, eu vou pedir para os irmãos permanecerem. Nós vamos arrumar aqui rapidinho para a gente poder jantar juntos essa janta de celebração à Páscoa. Aqueles que vão nos acompanhar posteriormente pelo canal do YouTube, que Deus te abençoe. Compartilhe essa mensagem e que vocês sejam encorajados.